Boa tarde a todos, eu sou Claudiane Deles, diretora executiva e operacional da Anexo Gestão. Eu estou aqui hoje com o Rodrigo, que é o sócio responsável pela unidade da Anexo de João Pessoa, entre outras unidades. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Claudiane. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Nós vamos passar hoje aqui para vocês a importância referente ao processo da operação em relação ao setor de relacionamento com o cliente. Nós temos um sistema de controle que é o Trello. É nele onde vão ser abertas e construídas todas as demandas solicitadas ali pelo cliente. Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona o Trello. Cada unidade, cada anexo vai ter o seu Trello. A NX Recife, Pernambuco, a NX João Pessoa, Paraíba, a NX Avenida Paulista, São Paulo, entre outros anexos, cada uma vai ter o seu Trello, que é o seu sistema de controle operacional. Como é que vai ser realizada a criação dele? Nós vamos criar e vão ter 4 quadros. O primeiro é o a fazer, o segundo é em execução, o terceiro é aguardando o posicionamento do cliente e o quarto é o concluído. Antes de passar para vocês como é que vai ser realizada a criação, como é que vocês vão abrir cada ticket, como é que vocês vão ter contato com a nossa operação em relação a esses processos, eu vou passar para vocês primeiro a importância do setor de relacionamento com o cliente. O que é o relacionamento com o cliente? Ele é a ponte entre a operação e o cliente. Ele é responsável ali por filtrar e entender a necessidade do nosso cliente para passar de forma clara e objetiva para o time, para que eles possam processar, executar ali a demanda como deve ser executado, evitando ali desperdício de tempo, evitando ali ruídos na comunicação, evitando aí até um possível desgaste entre o cliente e o próprio time, para que dessa forma o time consiga processar e atender as demandas com o tempo e com a perfeição, digamos assim, que tem que ser realizado. Como é que vai proceder o relacionamento com o cliente e o time? Da mesma forma que a gente vai ter o sistema que é o Trello, como eu passei para vocês, responsável pela abertura dos tickets e demandas, vai ter também, vão ser criados os grupos de atendimento dentro da operação. Como é que vai funcionar? Vai ter um grupo no Zap, vão ter 3 grupos no WhatsApp, que vai ser o DP, a NX e tal unidade. Vou usar o exemplo aqui de Rodrigo, que ele está aqui comigo. Vai ter o DP, a NX João Pessoa, Paraíba, que lá vão ser disponibilizadas todas as demandas criadas referente à necessidade do cliente dele, que vai ali fazer qualquer solicitação em relação ao em relação ao departamento pessoal. Quais os exemplos de solicitação? Recálculo de encargos sociais, que são FGTS, o DAF do imposto retido na fonte sobre a folha, a DCTF Web, que hoje é DCTF Web, mas antigamente era a GPS ou a guia do INSS, o cliente que ficou com dúvida em relação à folha de pagamento, à folha de adiantamento, o cliente que solicita ali um cálculo de férias, uma rescisão, entre outras solicitações direcionadas ao departamento pessoal. Em contrapartida, né, Claudiane, tem a questão do relacionamento com o próprio gestor da unidade ou alguém que esteja responsável pela aquela intermediação e não vai ocupar ali o time com algumas outras demandas que vai atrapalhar o operacional. Então, por isso tem a importância do gerenciamento com o cliente, né, do relacionamento ali. O gerente de relacionamento ele vai ajudar a fazer esse intermédio da comunicação e evitar que o time pare ali o operacional, não entrega uma folha de pagamento para atender ali uma solicitação de um cliente. Então, é importante inicialmente fazer esse intermédio para dar uma proteção, uma barreira para o cliente, para a equipe interna, né, o operacional, certo? Um dos exemplos, Rodrigo, que a gente costuma utilizar aqui é basicamente esse. O que é que ocorre? O time subentende-se que ele não tem o tempo que ele gostaria de ter, o tempo necessário, mediante tantas obrigações acessórias e responsabilidades que ele tem ali dentro da atividade dele. Tudo hoje em dia tem um prazo para atendimento, um prazo para solicitação, um prazo para cumprir com aquela entrega daquela obrigação acessória,
que quando não respeitado, existe uma penalidade, uma multa, entre outras situações. O que é que a gente costuma dizer que é o relacionamento? O cliente entra em contato, aí o cliente fala do cachorro que quebrou a patinha, que levou no veterinário, que deu X em valor, fala de toda uma situação triste que aconteceu no final de semana, uma coisa boa, uma coisa ruim, para no final, assim, 10 minutos de ligação, e no final ele diz, eita, tô ligando para solicitar o recálculo de uma guia. E o nosso time, ele não pode se dar, digamos assim, o limite ou a liberdade de aguardar todo esse prazo, mediante as obrigações de entregas que eles possuem, para atender essa solicitação, para no final da ligação ele entender a necessidade do cliente. Até porque a gente tem um departamento de RH que pode ajudar nessa parte aí, né, de escutar, de fazer um recrutamento de seleção depois, uma psicóloga para sentar com ele, brincadeiras à parte, mas a gente precisa fazer a engrenagem girar, né? A gente precisa de produção. E para nós que estamos ali na ponta de frente com o cliente, é importante esse contato com ele. Por quê? Porque muitas vezes, imagine, eu quero a folha de pagamento do meu funcionário, só que agora eu tenho uma demissão, ou um cálculo prévio de uma demissão. Só que tem serviços que não estão dentro do pacote acordado. Então, como é que o teu funcionário, a tua equipe, ele vai entender que aquilo é um valor à parte? Ou seja, já é uma nova oportunidade de venda. Então, só quem vai saber disso é você ou quem está ao seu lado ali no gerenciamento. Certo? Então, essa proteção é muito importante porque também gera uma nova oportunidade de venda. Para quem está ali em contato com o cliente, quem fechou a oportunidade tem uma certa confiança, tá? E aí evita também as pancadas que o time pode levar por algo que, não estava nem na mão dele, não estava nem na mão da Maria que estava fazendo a folha e ela chegou, recebeu ali uma folha que, por algum acaso, chegou um valor diferente. E aí, Maria, tu errou, mas não foi Maria, ele não sabe quem é que está por trás ali no operacional. E aí termina afetando a parte emocional do funcionário, aí termina o resto do dia ficando triste. Então, entenderam a importância de ter esse elo ali do gerente de relacionamento? É isso aí, Rodrigo. Mediante isso, eu vou passar aqui para vocês um exemplo referente a gente atender e entender a necessidade do cliente, que é muito importante. Em que sentido? O relacionamento, ele tá ali para filtrar, entender e passar para o time. Então, é bem importante que a pessoa que vai executar o relacionamento, ela tenha uma noção de cada situação que pode ali ocorrer. Pelo menos, digamos assim, o básico da contabilidade, do departamento pessoal, do setor fiscal, uma noção de legalização. Então, isso é muito importante. Eu vou passar para vocês aqui um exemplo que aconteceu hoje. Esse cliente, ele solicita aqui, uma simulação de uma demissão de uma funcionária, ele bota aqui o nome da funcionária, e ele já avisa que ela não vai cumprir o aviso prévio. Mas o que é que ocorre? Essas são as únicas informações que a gente precisa para que o time elabore a simulação de rescisão que ele precisa? Não. Aí aqui eu perguntei, qual seria a data de desligamento? Essa é uma informação importante para que a gente possa passar. E a outra solicitação que eu efetuei, a outra pergunta foi quais as informações que ele desejaria incluir nessa rescisão. Se ela tinha algum provento, se ela tinha algum desconto, porque essas são as perguntas que o time, quando receber a demanda, eles vão fazer. Então, quando a gente leva da forma que tem que levar toda a informação de forma completa, evita aí o retrabalho do time, o repactuamento do prazo da solicitação, e a gente consegue, de fato, realizar ali a função que é o relacionamento com o cliente, evitando retrabalho, evitando desgaste com o time e com o próprio cliente. E aí é a importância, a gente entender, de fato, toda a necessidade, buscar o máximo de informações para passar de uma vez. O cliente aqui me respondeu a data, logo abaixo ele me respondeu que não haveria nenhuma informação adicional, e foi quando eu cheguei aqui no nosso sisteminho Trello de departamento pessoal, já que uma rescisão é de responsabilidade do DP, e coloquei aqui. A gente vai clicar em adicionar a tarefa e vai colocar primeiro, é bem importante vocês colocarem o nome da empresa. Seguir a sequência. Exatamente, é um padrão, para que a gente não fuja do padrão e assim as coisas possam fluir como tem que fluir. O nome do cliente e logo ao lado o título da atividade. É uma simulação de rescisão. Foi aqui o que foi feito. Para facilitar, eu tirei o print e anexei aqui o sistema,
das informações e conversa que eu tive com o cliente, onde ele solicita a simulação de demissão, coloca aqui o nome da funcionária, já bota a observação que não vai cumprir o aviso e logo abaixo ele coloca a data e que não terá mais nenhuma simulação, mais nenhuma informação a adicionar na rescisão. O próximo local que a gente vai marcar aqui é nos membros. É bem importante a gente colocar aqui o time que vai executar essa demanda. Como é daqui da Anexo de Recife, eu sei quem são as pessoas que vão processar. Aí coloquei aqui, marquei as meninas e o departamento que vão executar. Logo em seguida eu cheguei nas etiquetas. Vamos entender as etiquetas. Prioridade média. Por que eu entendi que seria uma prioridade média? O cliente não solicitou com urgência, o cliente não sinalizou que estava com a necessidade extrema de finalização, de obter essa informação. Então, a gente colocou como prioridade média. Em contrapartida, a gente colocou para ser executado. Aqui embaixo, a gente colocou para ser executado até amanhã. Aqui, a gente coloca a data inicial, que é apenas clicando aqui na data. E logo abaixo é a data de entrega. É muito importante a gente se atentar ao prazo de entrega. Todas as solicitações realizadas para qualquer departamento, existe um prazo de retorno da operação que é de até 48 horas. Isso não significa dizer que o cliente solicitou essa simulação, ele vai ser atendido com 48 horas. Não. É um prazo que a gente estipula e entende que é confortável para ambos os departamentos, tanto para o cliente quanto para o time. Quais casos a gente repactua o prazo? Sistema, ou alguma informação que o cliente pede para suspender, pede para aguardar, ou quando o cliente chega no grupo e sinaliza a urgência. Então, a gente fala para o time, explica a necessidade e consegue atender o cliente ali com a brevidade que ele precisa. Enquanto a partir da resposta no grupo ou resposta ao cliente, é importante que cada gestor de sua unidade, fique ciente de que o cliente foi respondido ou não, porém tem que saber se nessa unidade, quem vai fazer o relacionamento com o cliente é o gestor da unidade, ou o diretor da unidade, ou é alguma gerente ou algum gerente de relacionamento que será contratado ali, certo? Porque essa gerente de relacionamento vai estar intermediando o cliente dessa unidade com a base operacional, certo? Agora, tem que respeitar aí pelo menos um prazo, né, que não seja, vou responder daqui a 1 hora para o cliente. Imagine, você está com fome, quer comer, tu vai esperar 1 hora? Não, quer fazer já um pedido. É praticamente a mesma coisa, a gente está numa sociedade imediatista, né? Então, vamos nos colocar no lugar do outro, inclusive do cliente que está pagando. Pronto, muito importante, Rodrigo, esse tópico, porque o que é que ocorre? A pessoa quem vai ficar responsável pelo relacionamento com o cliente de cada unidade, ela tem um prazo de acolher ali o cliente no grupo de até 1 hora. Como é que funciona o acolhimento? O cliente coloca lá, olá, boa tarde, preciso de um recálculo de um ICMS fronteira. Então, quando ele dispõe ali a necessidade dele, quando ele sinaliza ali no grupo que ele está precisando de um atendimento, seja ele qual for, a pessoa responsável pelo relacionamento, ela tem até 1 hora para dar o retorno ali ao cliente. Qual o retorno? Acolhê-lo. Olá, fulano de tal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Iremos encaminhar ou direcionar a sua solicitação para o setor responsável. Nosso prazo de retorno para essa solicitação é de até tanto tempo. Fora isso, a gente consegue lhe ajudar em algo mais? O que é que acontece? Quando a gente tem essa abordagem, essa tratativa com o cliente, ele se sente acolhido, ele se sente especial, ele se sente importante. E sim, todos os nossos clientes, eles querem isso. Quando a gente vai fazer uma solicitação, como o Rodrigo disse, a gente não quer esperar a mais de 1 hora para ser atendido. Então, a importância é basicamente deixado de lado, né? Exatamente. Então, isso não é legal. E quando é algo que é urgente e você não viu, deixou o cliente em uma situação urgente, esperando mais de 1 hora, essa urgência, ela triplicou a situação. Isso. Então, a insatisfação, imagine como é que vai ficar. Isso. E uma orientação, o ideal seria que cada unidade tivesse a sua gerente de relacionamento separado. Porque um exemplo assim, você que é o gestor, o CEO da sua empresa, da sua unidade, você vai lá e aborda o cliente, capta o cliente, realiza o processo do encantamento, faz a venda e fecha com o cliente. O cliente ele já tem uma visão de você completamente diferente da visão operacional que ele vai construir com as pessoas que vão ali operar. A segurança inicial. Exatamente. Né? Aí tem que entender a questão do prazo, que é como a gente leva como um bebê.
Um bebê, ele está ali amamentando. Para desmamar é fácil? Então, é um processo. Cliente da mesma forma, você está dando atenção a ele, só que você vai explicando como é que funciona o seu operacional e com o tempo você vai fazendo essa migração. Tem todo um passo a passo bem importante, desde a venda até o cliente chegar aqui na casa. E aí, posteriormente, a gente vai gravar mais uns vídeos e passar para vocês, que é o acolhimento. Assim que o cliente fecha a venda, a primeira reunião que a gente tem com o cliente é uma reunião que a gente chama de acolhimento. Qual é a importância dessa reunião? A gente vai sentar com o cliente, entender a necessidade dele, o que é que ele espera da gente e passar para ele como é a nossa metodologia de trabalho. Os nossos prazos para entrega, como é que funcionam, em relação ao grupo de atendimento, qual é a importância dele sempre falar no grupo de atendimento, não falar pelo privado, quais os riscos que ele corre a partir do momento que ele sai ali de toda a orientação que a gente passa no acolhimento. Enfim, toda uma tratativa, todo um processo que é bem bacana todo mundo ter ciência para que a gente consiga seguir bem com muita tranquilidade e com a responsabilidade e o respeito que o processo precisa. Eu vou trazer uma experiência prática, né? Como eu tocou nesse assunto, a gente teve uma situação de um funcionário, de um cliente nosso que estava fazendo a contratação do funcionário, só que aí ele mandou as informações desse funcionário no privado da pessoa do DP e terminou que o celular foi roubado, né? Perdeu o WhatsApp, teve que fazer tudo de novo, mas o backup não salvou os dados. E aí terminou que a conversa ficou para trás e cadê o histórico da conversa, né? Se tivesse, eu tenho o costume de assim que eu recebo qualquer coisa, eu já jogo pro Trello, porque eu sei que ali está em nuvem, eu não vou perder. Não tem a questão do backup, ele já está salvo, tá? Então, esse meio de campo aí dos processos internos e controle é importante a gente ter a segurança, porque são dados e informações do cliente. Né? Se fosse só nosso, tudo bem, perdeu, mas não é só nosso, é do cliente. A gente está com informações super importantes dos clientes. É bem por aí, bem isso. Aí voltando aqui para a demanda, a gente quando seleciona, coloca a data inicial e coloca a data de entrega junto com a hora, tá? A gente salva. Pronto. Aqui eu criei uma demanda no Trello, abri um ticket. E o que é que eu vou fazer? Chego aqui, seleciono o título, copio, fecho a demanda. Vocês vão identificar que eles estão aqui, ó. Ela está aqui, ó, na coluna do quadro do departamento pessoal e aqui a demandinha criada no A fazer. A gente vai no WhatsApp da unidade. Como esse cliente é aqui de Recife, a gente vai aqui no DP, anexo Recife PE. Eu vou selecionar, vou marcar aqui as pessoas que são responsáveis pela operação, no caso desse cliente. E vou chegar aqui, ó, e colar o título da demanda e envio no grupo. Que é para que o time tenha ciência de forma mais rápida, mais ágil, da demandinha que foi criada lá no Trello. E o que é que vai acontecer? Quando eles atenderem essa solicitação, eles vão apenas chegar aqui e me responder. Enviado para o cliente por e-mail, enviado para o cliente pelo sistema. Ou eles vão dizer, está no Trello. E aí a gente vai pegar do Trello e enviar para o cliente. É isso aqui que a gente vai fazer e a importância de colocar o título, o nome da empresa, o padrão de forma mais clara. Caso tenha alguma informação passando, que é o que a gente orienta, por isso a importância de ter uma pessoa que tenha um conhecimento para que não passe. Porque quando o time vai ver a demanda, possa ser aí que já passou um prazo. E se está faltando informação, já é outro prazo quando vocês forem solicitar, e outro prazo quando o cliente mandar e quando a gente chegar lá para responder. Então, o relacionamento ele tem que ter realmente uma noção da operação para que as coisas não extrapolem prazo, para que uma dúvida que o cliente tenha, se for uma dúvida simples, uma consultoria mais assertiva, você que tem uma noção, você consiga tirar ali, entre outras situações. Ok. Eu vou passar um pouquinho de como é o operacional, né, que eu faço na base. Claudiane passou o operacional interno da equipe, dos tickets e tal. E como é que Rodrigo faz isso na unidade de uma pessoa? Tem situações que eu estou na rua, viajando ou indo para reunião com o cliente, e alguns clientes entram em contato e Rodrigo, estou precisando do certificado digital, estou precisando do meu contrato social, estou precisando tal. Então não preciso parar o carro, ligar o notebook, pegar o documento, não. A própria ferramenta me dá esses poderes. Consegue entrar na unidade de uma pessoa aqui? Pronto, vamos aqui em contabilidade. Ó. Pronto, pode entrar em qualquer um.
Entrou aí em saúde animal, né? Lá de uma pessoa. Então aqui eu tenho dados, tenho informações, ó, tem a inscrição estadual da clínica, tem os dados de acesso, senha, o CNPJ do cliente, enfim, todas as documentações estão aí. Eu posso salvar todos esses dados, até a habilitação. Teve o cliente, Rodrigo, tu tem a cópia aí da minha habilitação? Tava aqui também, eu mandei a cópia da habilitação para ele, conseguiu resolver lá alguma coisa no Detran. Mas veja, tudo centralizado em uma plataforma, certo? E é isso que a gente quer, que vocês sejam comerciais, sejam diretores e gestores e acompanhem os processos, tá? Mas que tenham a noção do que a gente precisa do passo a passo do operacional, do tempo que é necessário para se fazer, como a gente vai solicitar e a importância do gerenciamento e relacionamento com o cliente, tá bom? Então esse é o recado de hoje que a gente trouxe aqui, mostrar o passo a passo, mostrar a facilidade, o controle e a gestão de todo o processo de atendimento ao cliente, tá bom? Obrigada, Rodrigo. Obrigada, gente. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.